outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje vai falar de consultoria estratégica e resultados. Pode parecer um tema distante, mas tem tudo a ver com o dia a dia das empresas. O que faz uma empresa dar certo? Quais os erros que se repetem mais na hora de gerir um negócio? E os acertos, como transformar crise em oportunidade. Enfim, ao longo de 25 anos, o nosso convidado acompanhou de perto e ajudou trajetórias de sucesso e também as dificuldades de empresas com decisões que mudaram o destino de mais de 500 organizações e, portanto, todas as pessoas envolvidas nelas e nessas trajetórias. E toda essa experiência virou um livro intitulado Uma História de Resultado, os 25 anos da Fratini Consultores Associados, contados através de cases inspiradores pelo seu fundador. Hoje ele compartilha conosco um pouco dessa história, no que couber em 30 minutos, o que ele pode nos ensinar no mundo do empreendedorismo. Nedimar Fratini, o nosso convidado. Bom dia e obrigado por estar aqui. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço. Prazer poder participar. E aqui nesse caso eu com testemunho pessoal, porque a Fratini também é a consultoria da Critério Resultado em Opinião Pública, a minha empresa, a nossa empresa, e nós somos testemunhos, Nedimar, por meio da Fratini e através do consultor Vinícius, que nos atende, do antes e o depois, né? Sim. De uma boa consultoria. Eu queria até começar por aí, sabe? Eu não sei bem se todo mundo entende o que faz uma consultoria como a Fratini. Perfeito. Nos tangibiliza, nos traduz. Bom, normalmente a consultoria é um processo onde a gente procura oxigenar as organizações. Então vamos pensar assim sempre sobre um olhar mais pragmático. A gente trabalha dentro de uma organização 5 dias por semana, 300 dias por ano, e a gente começa a ficar acostumado com a paisagem. E no acostumado com a paisagem, normalmente a gente para de olhar para fora, para de olhar para o mercado, para de olhar para a concorrência. Então, normalmente, o que acontece? As consultorias, normalmente em grandes organizações, elas vêm para oxigenar o negócio e criar padronização e disciplina, e uma coisa que a gente gosta muito de falar, que é um método como a VEG usa, que é disciplina, rotina e um pouquinho de inovação. Um pouquinho, não precisa ser tão pouquinho, mas vamos lá, dentro de uma medida legal. Isso faz com que a empresa tenha normalmente perpetuidade maior, tá? E ao mesmo tempo ela comece a controlar seus resultados, seus indicadores, que é o que norteiam a empresa para ir vamos dizer assim, para o mercado e enfrentar o mercado como um todo. Normalmente, empresas de grande porte, um exemplo, empresas tipo Marco Polo, tem mais de 20, 30 consultorias trabalhando de forma simultânea dentro dessa empresa. Perfeito. Focadas por áreas de recursos humanos, relação com investidores, redução de custos, melhoria de processo. Comunicação, que é o que a Critério faz também. Isso aí, perfeitamente. É aquela história, né, Fratini? O negócio é muito emoção também. Até tinha sempre eu sempre repetia um pouco, gaguejava, que o negócio tu não pode ser conduzido pela emoção, tem que ser conduzido pela razão. Até que uma vez eu li de um filósofo que diz que todas as nossas decisões são impulsionadas por emoção, inclusive as decisões empresariais, na medida do equilíbrio, né? Então é isso, emoção faz parte da vida humana. Agora, a questão talvez seja equilibrar isso e não... Tem muita gente que se emociona e quebra o negócio, né? Muito. A tese do meu mestrado foi processo decisório, tá? Boa. Então, o que acontece? Faça um exemplo com a família. Alguém quer entrar numa loja, você pede, vamos olhar daqui a 10 minutos. Quantas vezes você vai se esquecer de voltar para a loja? Mais de metade das vezes. Se você pensar que todo o investimento você deveria demorar 30 dias para fazer, 90% dos investimentos não acontecem. Então, normalmente, a gente é muito afoito e muito emocional. Ou seja, quando a gente bota um parâmetro para pensar em uma semana, 2 semanas, 15 dias, a gente às vezes não pode tomar a mesma decisão de investir 100 mil reais em um dia e 1 milhão em um dia. Ou seja, a gente tem que pensar isso. Então, normalmente, nós, latinos, somos ainda mais... Sanguíneos ainda. Então, nós temos a tendência de querer decidir de hoje para hoje. Mas a tendência, quando você fala num processo como um todo, a ideia é que você faça isso de forma muito pragmática, e aí o que acontece? Você vai
pensar melhor o assunto. E no pensar melhor o assunto, mesmo sendo emocional como nós somos, normalmente a gente vai acabar filtrando. Analisando mais elementos. Eu quero comprar um apartamento em Nova York. Não, pera lá, vou 2 vezes por ano para Nova York. Posso colocar o melhor que tem lá? Então não vou comprar. Esse case que eu estou contando agora aconteceu com o empresário que comprou o apartamento. Interessante. Ou seja, ele comprou emocionado 2 vezes por ano. Tá? Nós tivemos um cliente que foi exatamente isso. Ele comprou um em Punta e um em Nova York, e os 2 juntos ele não foi 5 vezes em 5 anos. Então, e quando foi, podia ter pego, como tu disse, o melhor de Nova York. De Punta. Então, assim, a gente é emocional na decisão. E normalmente o que acontece? Pega um empresário, normalmente, quando ele já está bem sucedido, emocional e com dinheiro no bolso, às vezes fica mais emocionado ainda. É quase um perigo. É uma arma letal, né? Teve um recente aqui que se emocionou bastante. Aí depois ficou em crise. A experiência do Marcelo Marques, eu até escrevi sobre isso e comentei, né? Uma bela experiência da gestão das emoções, da política, mesmo um empresário bem sucedido e tendo feito com as melhores intenções. Ô, Fratinho, mas qual é o erro, assim, nessa tua experiência toda? E o livro conta um pouco isso. O que é o principal erro que nesse tempo todo tu percebe? Assim, erro padrão de empresário, de empreendedor. Normalmente o empreendedor ele não leva em consideração o erro. Então o que acontece? Normalmente as empresas entram em colapso em 2 grandes momentos. No momento que ela faz uma expansão, ou seja, eu vou dobrar de tamanho porque tudo está garantido que eu vou vender. E aí tu não vende tudo. Então, tu pensou mal a expansão. E a outra, normalmente, são em aquisições. Eu vou adquirir meu concorrente porque eu vou ser melhor do que ele. E acho que eu consigo fazer isso. E aí nós temos inúmeros casos de quem comprou quem ou se juntou e não deu certo. Então, esses 2 cases, normalmente, no momento de expansão e crescimento e na aquisição, ele faz com que aí entre 85% e 90% das empresas tenham o seu primeiro colapso. Interessante. E aí eu estava até procurando aqui no sumário, que eu não me lembrava o texto do prefácio, que é do Leandro Ruschel, que tinha um bom título, que ele é o fundador da Liberta Investimentos, que é A Importância de se Caminhar Bem Acompanhado. Já tinha visto esse título. E quando tu fala tudo isso, e aí de novo um testemunho aqui, a importância de ouvir um agente externo, porque é aquilo, a gente mergulha na loucura, vicia o olho, qualquer um, né? Qualquer um. Em qualquer negócio, e aí quando tem um olhar externo de confiança, ajuda demais, né? Muito. O que acontece? A gente entende assim, que nem o caso do próprio Leandro. Nós temos já um relacionamento de longa data, tá? No sentido das empresas, e as decisões, elas acabam passando quase por um colegiado. Então, o que acontece? Minimiza muito o erro. Perfeito. Mais gente olhando. Eu chamo de criticidade, né? Sem ser só crítico pelo crítico, né? Até porque o empreendedor deu certo quando ele já tem seu negócio. Então, o que precisa fazer? Como fazer esse filtro de uma forma, vamos lá, tranquila, madura, saber aceitar não. Só para ter uma ideia, Kleber, nós temos cases em empresas onde nós participamos do conselho que a distribuição de resultados e investimento só acontece com 100% de quórum. Ou seja, quanto tu filtra quando tu coloca 100%? Só o consultor ou só o conselheiro dizer que não já é motivo para não acontecer. Então, é um processo de convencimento que tem que ser muito hábil, né? E o desafio também de um processo decisório, que é o teu estudo, também não ser demorado demais em virtude do excesso de cautela, né? O que acontece? Sempre os limites para ambos os lados são ruins, né? O que eu quero dizer, nem 8 nem 800. É verdade, nem 8 nem 800. O processo ele tem que ser maduro. A gente sempre diz assim, não pode ser projeto da NASA, que não tem time para terminar. Né? A NASA é 10, 12 anos. Vai pra Lua, tá? Ou o projeto do cara do hospício, né? Que ele quer decidir de hoje para amanhã. Assim, tem que ser um meio tempo, vamos lá. Perfeito. Mas projetos bem decididos, normalmente até por um critério, e a gente sempre fala assim que o limite máximo de critério bom, 90 dias é um bom aprendizado. Para grandes decisões. 120 dias é um bom aprendizado. Claro, normalmente assim, se você pegar, por exemplo, uma empresa que é vendida e uma empresa que passou pelo processo, só a due diligence leva 90 dias. Só isso, e mais 90 dias de contrato. Então, tu vê que 120 a 180 dias é um prazo interessante. Limite, quase. Interessante você demarcador. Dando sim, parâmetros. Um parâmetro, claro. Cada caso é um caso. Né? Ô, Frattini, e quem mais... em que momento as empresas costumam buscar mais vocês ou não tem essa regra? Digamos, é o cara que está expandindo, o cara que chegou num platô, ou é o cara que está em dificuldade?
Até 2000, isso é uma pergunta bem interessante. Até 2017, 75% dos nossos clientes eram empresas que vinham nos buscar endividadas ou com problema. De 2017 para cá, esse número mudou muito. Para ter uma ideia, hoje, as que vêm nos buscar endividada praticamente é em torno de 20%. É muito baixo a performance daquelas que vêm buscar endividadas. O que é esse demarcador que mudou? Eu diria que provavelmente duas pontas. Talvez uma do nosso lado, que talvez nós acabamos nos relacionando com empresas que têm um faturamento um pouquinho maior, então acaba que isso também distanciou um pouquinho daquela base mais fragilizada. Entendi. E tem aquele fragilizado que ele vem e diz assim, não, me ajuda a montar uma tese que eu preciso, porque eu preciso sair do problema. Então, assim, então a gente teve essa demarcação também por esse lado. Assim, eu entendo que ela foi muito mais por uma questão de tamanho e movimentação até nossa no mercado. Entendi, perfeito. Sobre o líder, Fratini, sobre o gestor, assim, né? A gente falou, tu falaste ali dos principais erros e tal, e o pecado mortal do gestor, do líder, do CEO, o que costuma se repetir que tu enxerga nessa trajetória aí de 25 anos? Eu gosto de pensar em duas grandes pontas, tá? Uma das pontas que eu gosto de pensar assim, ó, o grande líder é aquele que consegue fazer uma grande cultura na sua organização. Se ele consegue ter ele consegue ser um grande líder, ele colocou uma cultura e um propósito, a tendência dele vindo a faltar é a organização continuar. Ao longo do tempo, a gente viu várias empresas que quando perderam o líder... construir uma perenidade. Uma perenidade. Então, o que acontece? Se você lê lá o livro Empresas Feitas para Durar, ele comenta muito nesse sentido. Então, tu tem que criar uma cultura e um propósito para que o líder, sim, seja o que puxa à frente, mas num dia na falta dele, a organização continua. Então, assim, mas ele não é um processo fácil, é um processo que normalmente não tem dois abençoados no mesmo sentido, no mesmo lugar. Então, tem uma certa dificuldade. Mas aí, Kleber, eu gostaria de salientar que é uma coisa que transforma. O que transforma também é o líder, a cultura, o propósito e o ambiente. Se eu criar um ambiente bom aonde eu estou, se o ambiente for propício, vai ter uma sucessão. Uma coisa que eu comento muito assim, se você quiser pegar um exemplo bem... um pouquinho mais didático assim, se você pegar um brasileiro, filho de um traficante até 3 anos e levar ele para o Japão, 3 anos depois ele é um japonês. E o inverso também é verdadeiro. Perfeito. Então o ambiente... Poder do ambiente. O poder do ambiente. O poder do ambiente é fundamental. É batata. Se tu fizer com teus filhos, eu com meus filhos, com os nossos... a gente é sócios, ser social, né? Não tem? A gente está na natureza humana. A gente precisa do ambiente. O ambiente tem que ser favorável. Legal. Ô, Fratini, eu ia te perguntar o seguinte também. Tu falaste aí do maior problema. E a regra de ouro é gente... Porque, por exemplo, aqui o Vini nos ensinou muito, né? Não nos ensinou, quer dizer, a gente numa área criativa... qualquer área, tu cuida do core business, né? Tu sabe fazer bem uma coisa e é nisso que tu gosta e te dedica. E normalmente falta lá o cara que cuida da tua planilha, né? Do teu fluxo de caixa, dessas coisas todas que eu vi, EBITDA, que eu fui aprendendo também, né? Mas agora não adianta, se não cuidar daquilo ali também, vai pro brejo, né? O que acontece? Normalmente a gente precisa ter dentro das organizações funções antagônicas. Então vamos pensar na função antagônica. Boa. O cara muito criativo precisa de alguém muito controlador. Essa complementariedade aí. Isso aí ajuda muito. Eu não sou o melhor criativo, mas eu sou bastante controlador. O que eu vou buscar? Eu vou buscar um cara mais criativo. Então, isso vai fazer com que a organização cresça meio parelha. Assim, a gente sempre fala nesse sentido, que é o seguinte, vou fazer academia, mas como eu só como com a mão direita, eu só vou fazer o braço direito. Não adianta. Tem que ter... Boa. Eu tenho que ter um complemento assim, que permita que o crescimento seja sustentável. Então, é muito importante essa questão de, sim, ser criativo e ter controle. Ter controle, mas também ser criativo. Vocês atuam numa área que também tem muita oferta, né? E eu vejo que no livro vocês chamam do jeito Fratini. O que seria esse jeito Fratini? Perfeito. O que acontece? O método tradicional, normalmente, é usar padrões de mercado. Padrões de mercado se aplicam muito para empresas de grande porte. Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar uma Fundação Dom Cabral que faz um trabalho maravilhoso, ela tem um método baseado em grandes corporações, só que quando eu vou aplicar na empresa de médio e pequeno porte, ela tem dificuldade de implementar. Então o jeito Fratini é muito mais de pensar que nós
vamos modelando o projeto, customizando conforme a empresa. Então, o jeito nosso, assim, se nós formos trabalhar para uma empresa de 2 bi, 5 bi, a gente vai ter um método para ela, com certeza, que é um método mais padrão internacional. Mas se nós formos atuar para aquela empresa de 50 milhões por ano, a gente também vai se adequar para aquela empresa sem fazer com que ela tenha que sofrer todo esse trânsito. Então, o jeito é uma forma de se ajustar para o mercado. E consultoria, não tem como prestar consultoria sem entender a realidade do teu mercado, cada mercado é um mundo diferente, né? Uhum. E eu vi muito, aqui eu vivi também testemunho isso, quer dizer, a gente já teve outras experiências boas, outras nem tanto, antes da chegada da Fratini, e eu estou fazendo propaganda por amor mesmo ao que a gente viveu aqui, em termos de resultado e de padronização gerencial, na nossa evolução, tem muito a marca desse suporte, porque senão a gente cai numa mesmice, numa coisa que só se repete, né? Uma das coisas que a gente gosta muito de comentar é que assim, o nosso papel, além de ser o papel do médico, do nutricionista ou do professor de academia, é a gente fazer o processo junto. Então, quando eu faço o processo junto, normalmente ele tem mais aderência. Sim, não é uma fórmula que vem pronta, é construída. É construída. Então, assim, porque você vem muito pronta, eu aqui sou um que rejeito. Normalmente as pessoas criativas rejeitam mais o formato pronto. Chato pra caramba. Não, por chato, é que tu é criativo. É característica. Por que isso aqui? É questionador e tal. Então, normalmente as fórmulas prontas, elas não é que elas não funcionam, elas têm um índice de rejeição alto. Então, e às vezes não funciona mesmo. E a construção em conjunto, na verdade, isso aí não tem um único dono. O dono é todo mundo que construiu. Então também o pessoal todo da organização se abraça muito na tese que ajudou a construir junto. Como é que tu vai dizer que é ruim se tu ajudou a construir junto? Então tem muito disso também. Essa coparticipação. A coparticipação ela compromete. Claro. Ô Fratini, cultura, né? Uma coisa que se fala bastante e tal. Alguns até enxergam como clichê. Eu vejo claramente que a gente nota em cada empresa, também a gente atende muitos clientes, uma cultura, né? Qual é a importância da cultura e como que ela se estabelece? A cultura ela tem uma questão que eu vejo, Kleber, que assim, eu entendo que é muito além só do exemplo, que eu acho que é aí que fica o clichê. Então, assim, eu acho que nós temos que primar, eu sou uma pessoa de bem, mas eu não faço bem para ninguém. Então, assim, eu tenho que ir juntando... Fé e obras, né? Isso aí. Não só fé, que não adianta, mas a fé e obras é nesse sentido que eu comento. Então, nós entendemos que a cultura ela é necessária para que haja um engajamento. Ela tem que haver esse engajamento que vai permitir com que as pessoas façam isso em casa. Se você fizer uma coisa que a gente sempre bate na tecla, mas é importante isso. Cara, se não fosse importante, a gente não precisa fazer. Uma coisa muito clássica na cultura é assim, não adianta fazer melhoria em cima daquilo que não precisa. Melhoria em cima daquilo que não precisa não serve para nada. Então, assim, a cultura é fazer... Tipo, tem coisas que já estão dando certo. A brincadeira que a gente faz, isso fala muito com o engenheiro, no sentido, eu vou melhorar essa peça que eu não precisava ter essa peça. Não, pera lá, se eu não preciso ter a peça, eu não quero ter a peça. Então, assim, a cultura é assim, eu vou implementar poucas ações dentro da organização, mas que todo mundo entenda que ela seja importante. Então, assim, todo mundo vê, todo mundo abraça aquela situação. Então, a gente entende, por exemplo, assim, dentro da nossa organização, todo mundo é comprometido e todo mundo é muito focado no cliente. Mas eu tenho que mostrar isso como? Em todas as nossas atitudes. A gente vai vender a critério para o resto da vida. Eu vendo o motor Eberle para o resto da minha vida. Eu vendo o ônibus Marco Polo para o resto da minha vida. Por quê? Porque independente do projeto que eu fiz, e quando ele termina ou ele começa, a gente se compromete com o projeto. Então isso aí cria uma cultura de comprometimento. Não importa, ser cliente ou estar cliente é bem diferente, mas isso aí cria uma cultura de que você dá valor para o cliente. E até essa coisa que tu falaste da inovação, bem interessante na medida certa, né? É uma coisa que eu percebo às vezes, a inovação não pode virar fetiche, né? Porque eu noto também na experiência de empreendedor, às vezes, vamos inovar isso aqui. Tá dando certo, tá funcionando, tá rentabilizando.
calma, será que, né? Aí o conservador no bom sentido, né? Me lembro agora que a gente criou a Universidade Corporativa aqui, uma iniciativa bacana e tal, para estudo interno. Fizemos 6 aulas, aprovação ótima e tal. Vamos inovar um pouco, Por que 6 aulas, 6 meses, né? Às vezes tem que ter o cuidado, inclusive, né? Que, igual tu disse aí adiante, né? Eu gosto sempre de dar exemplo, tá? O retrofit de um carro alemão, que é um dos melhores conceitos, é 5 anos. 5 a 7. Belo exemplo. Testa antes, vai, segura, modela, ajusta, tal. E quando faz o retrofit total, é no 7º ano. Antes ele tem um safety lift aí na metade. De levezinho. Então, ou seja, não chega atropelando, porque a gente às vezes é assim, a gente é muito emocional, né? Então, isso. Né? Não, e às vezes tu viu de um concorrente um trocinho diferente lá e tu já acha que tem que trazer para cá. E calma, às vezes tá dando certo aqui, né? É isso aí. Pode ser melhorado? Pode, com certeza. Ou deixa eu dar os 90 dias lá, né? Ô, Fratini, muita mudança, imagino, nessa tua experiência de 25 anos todo, né? Agora, por último, aí, inteligência artificial. Na dinâmica da mão de obra, assim, do emprego da inteligência, o que tu viu mudar, assim, no perfil da exigência do mercado de trabalho? Eu acho que essa transformação ela começou já nos últimos anos e ela está sendo bem acelerada, tá? O que a gente está notando é que as empresas estão começando a buscar mais conhecimento sobre o assunto. Mas o que está trazendo isso? Eu acho que uma grande mudança de paradigma, mais ou menos tão parecida quanto a gente passou em 94, 95, com a vinda dos celulares. Também acho. Depois nos anos... Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Depois com a vida eu vou falar do iPhone como o smartphone, tá? Mas assim, eu enxergo assim que nós estamos prontos para uma nova internet. É uma nova internet. Também acho. Eu acho que vai sim. Quando a gente achou que não tinha mais nada, veio a inteligência artificial. Que está surpreendendo e tem uma coisa que é... Em todas as áreas, Fratini, tu nota? Todas. Porque na comunicação é uma coisa evidente, né? Desde o texto ao vídeo, ao design, e em todas as áreas. A gente tem notado, assim, por exemplo, inteligência artificial sendo utilizada em processos jurídicos de mais de 10 mil páginas. Resumos que levavam... O próprio STF está usando, né? Para juntar decisões parecidas e tal. Cara, então, assim, é algo assustador. Obviamente que precisa do ser humano para estar conduzindo junto e tal. Mas, assim, eu enxergo uma mudança bem, bem radical, assim, nos próximos 3, 5 anos. Eu acho que nós vamos ter novos... E nem sabemos onde bem isso vai dar, né? Não. Eu estava procurando aqui, eu não li todo o teu livro ainda, mas um capítulo que eu achei bem interessante, tu tocaste já, é o do crescer bem para crescer sempre. Tu falaste aqui um pouco sobre disciplina, rotina e intensidade. Porque às vezes a gente cuida desses picos de crescimento e fez só o pico, né? Ou fecha o contrato com um baita cliente, dedica toda a energia, fica dependente dele. Já vivi isso no passado, mais distante lá. O cliente cai e a casa cai quase inteira, né? A importância de ter rotina e se tornar independente, né? Nessa ponta aqui a gente enxerga assim, cara, eu posso fazer vários crescimentos ao longo da estratégia do meu negócio e que me permitam que eu tenha, vamos lá, uma continuidade sólida. Então eu não preciso às vezes crescer 50% ao ano. Até porque às vezes eu planejei mal, vai me faltar caixa, vai me faltar recurso, vai me faltar pessoa. Vai faltar braço, Vou fazer um trabalho mal feito e vou perder aqueles 50 que eu já tinha feito bem feito. Os perigos do crescimento. Então, assim, os perigos do crescimento são bem, bem cruéis, tá? E normalmente o que acontece? Às vezes a gente acaba perdendo isso meio que no dia a dia, mas acontece muito seguido, tá? Que é assim, ó, eu cresci, eu não sei porque eu cresci. E aí eu quero dobrar de tamanho. Mas eu não sei porque eu cresci ainda. Não entendi. Eu não entendi o motivo. Ele cresceu porque ele tinha atendimento bom. E aí ele tinha atendimento bom, ele cresceu, ele deixou de atender bem. Daí ele perdeu o foco, a cultura do crescimento dele. Isso é um risco principalmente, imagino, das empresas de serviços, bastante. Como as nossas, né? Sim, bastante. É mais difícil crescer uma empresa de serviços? O que eu estou falando não é necessariamente isso. Eu acho que ela tem facilidade para crescer e dificuldade para manter. Eu acho que tá aí o maior gargalo Hoje até nós estávamos discutindo com um grande escritório de advocacia. Hoje 90% é galgado no meu nome do fundador. Eu quero me aposentar. Como é que fica o escritório? Então, ou seja, o serviço crescer até
é relativamente trabalhoso, mas vai lá, mas a gente consegue, mas o manter depois que cresceu bastante é difícil. Porque normalmente o que acontece? Imagina a Critério com 8 unidades, não vai ter como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível. Ah, mas ela tem uma boa métrica, ela tem bons indicadores. Sim, mas é diferente o cara ser atendido pelo Kleber e pelos sócios. Ele vai ter essa dificuldade. Ah, mas o Kleber só vai então quando der pepino? Não, tem que ir quando é para comemorar, não é só pepino. Porque às vezes tem que cuidar isso, né? Nos botam só nas bolas divididas. Ô Fratini, e a experiência desse livro, me conta, em que te levou a organizar um pouco essas histórias, o método de vocês? É preciso deixar esse legado também, né? É, isso aí, é importante. O que acontece, né? Nós, na verdade, em 2023, eu comecei a pesquisar e fiquei muito intrigado em querer escrever um livro de um empresário baseado numa lei Rouanet. E ali atrás eu comecei meio que discutir com alguns editores de texto, e aí até na época depois eu vim conversar aqui com o Matheus, mas todo mundo me dizia a mesma coisa, não existe essa possibilidade. Mas eu sou um cara teimoso, né? Ou convicto, como E vou atrás. Fui atrás. Cara, tem. E aí quando começou a ver que tem, dá para fazer, a gente aproveitou, pensou no modelo junto com a Critério, e, cara, eu posso dizer que sim, que está sendo uma maravilhosa surpresa. Que legal. Porque nós estamos abrindo porta, só para ter uma ideia, para mais de 20 empresários até o momento que pediram como foi o mecanismo e me ajuda a entender o mecanismo. Para produzir o livro. Porque tem legados de 70 anos, 50 anos, e que nunca foi feito esse legado no formato de livros, e está surgindo até outras coisas. Quando a gente começou a discutir isso, uma das empresas é a seguinte: eu gostaria de fazer também um filme. Surge junto. E queria a compreensão de fazer com qualidade também, né? Que é um cuidado que o Matheus Colombo tem na Critério Editorial. Porque senão tá com o livro lá, ó, se bobear, facilzinho sai. Sim. Mas agora, como legado, é um outro tipo de construção. Né? E aí tu imagina que nesse empresário que nós estamos discutindo, ele está pensando em fazer o livro, o filme e um legado digitalizado de 70 anos de fotos. Show de bola. Puxa vida, é um negócio maravilhoso, vai ficar para sempre, né? A ver com perenização, isso que tu falaste, né? Crescer para crescer sempre. Uma das coisas, nós estamos indo para o final, mas eu não tinha separado aqui para te perguntar, que tu cita no livro lá pelas tantas a métrica da vaidade. O ego do dono pode ser um dos maiores obstáculos para a empresa. Fala um pouco sobre isso. Vou falar de uma forma bem tranquila. Normalmente tu vai morar num novo prédio, tá? Tu vai no novo prédio, tu olha os carros que tem na garagem. Qual é a métrica? Pô, eu quero ter o melhor carro da garagem. Então, normalmente o que acontece? As métricas de vaidade, elas são cruéis, tá? Então, normalmente, quais são as métricas de vaidade? Eu montei uma empresa, ela começou a dar resultado. E eu começo a me comparar com as pessoas que eu me relaciono. Então, na métrica de vaidade tem o veículo, tem a aeronave, tem o barco, tem a casa da praia. E aí, às vezes, na métrica de vaidade, tu esquece do teu negócio. Tu foi para as métricas de vaidade e esqueceu de olhar de onde vem o dinheiro. Da vida do consumo lá fora, o status social. Então, assim, a métrica de vaidade, por incrível que pareça... Muita gente se perde nisso. Muita empresa se perde. Muito dono se perde. Só para ter uma ideia, um minuto eu conto. Teve uma empresa que ela tinha uma despesa financeira de R$800 mil mês. Despesa financeira. Tá? Juros, basicamente. Então, mas por que isso? Ele tinha 12 carros, uma casa... Misturou tudo. E assim, ótimos produtos, casa em Jurerê, casa em Punta, casa em... Mas por que isso? Porque cada momento da vida ele teve algum dos amigos que tinha aquilo ali. E foi. E engraçado que a métrica da vaidade não te permite, às vezes, vender para sanar o banco. E para o banco tu não fica olhando muito. Então, assim... É verdade. Então, assim, mas a métrica da vaidade, para mim, é muitas vezes aquela questão da gente querer estar ocupando um espaço, usando uma roupa que tu não precisa estar usando. Usar um carro que tu não precisaria estar usando. E assim por diante. E hoje, como tu disse, tem jeitos mais inteligentes de consumo, né, Fratini? Desde carro, a casa, a viagem, né? Tudo. Uma vez tudo era mais quadrado, inalcançável. Hoje tem 1000 modelos. Né? Tu usufruir bens de consumo sem necessariamente te endividar. Não tenha dúvida. Hoje, se tu quiser ir para Jurerê ter a casa lá, tu não precisa ter um barco. Tu vai locar um barco lá, vai locar 5 vezes no ano mais barato que teu barco.
E se bobear, pega um melhor, né? É verdade. Muito bem, obrigado, Nedimar Fratini, fundador da Fratini Consultores Associados. 25 anos e mais 25, pelo menos. Temos o plano, pelo menos. Está preparando a sucessão, né? Estamos preparando a sucessão. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Agradeço o convite. Muito bem. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.